Meu querido irmão, minha querida irmã, paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem, né? Estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras, né? Com essa série Páginas Difíceis das Sagradas Escrituras. E hoje, com certeza, vai ser um pequeno vídeo, porque vai ser uma explicação apenas de dois versículos no livro do Apocalipse que são confundidos, que são deturpados. Vamos usar essa palavra, esse termo, deturpados. Porque nós vamos ver que no rodapé da Sagrada Escritura está aquilo que a igreja diz, aquilo que a igreja ensina, aquilo que a igreja passa para cada um de nós. Eu trouxe esses dias, e está nesse canal, um vídeo falando no Espírito Santo septiforme, né? Aí tá caindo aqui uma chuva, né? Das folhas da bananeira água, né? Então, eu trouxe um vídeo, os 7 sacramentos, trazendo em cima daquela passagem que está aqui no capítulo 4, no verso 4, capítulo 4, que fala no versículo 5, diante do trono ardia 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Fogo. Né? E eu trazia traduzindo como os 7 sacramentos, porque existem muitas interpretações em cima disso. Aqui, essa palavra, ela designa também, né, os 7 dons do Espírito Santo descrito lá em Isaías capítulo 11. Designa também os sacramentos. Então não tem um aval verdadeiro do que seja isso aqui. Mas o mais provável que seja, a menos provável que seja, é interpretar isso aqui como os 7 anjos das 7 igrejas do Apocalipse, como muitos vêm dizendo. Então você vê que a opinião da igreja aqui não é os 7 anjos do Apocalipse, das igrejas do Apocalipse. O que mostra aqui a Sagrada Escritura. Vamos ver? A própria interpretação da igreja, no rodapé, explicando isso aqui, vai dizer: 7 Espíritos, ou melhor, o Espírito Santo septiforme, não são anjos, como diz no capítulo 1, verso 4. Então muitas pessoas interpretam isso aqui, que isso aqui é os 7 anjos das 7 igrejas do Apocalipse. Não são os 7 anjos da igreja do Apocalipse. Esse vídeo, eu venho trazer esse vídeo para dizer que não é, verdadeiramente não é, a igreja diz que não é os 7 anjos da igreja do Apocalipse. O Espírito septiforme. O que é septiforme? É o Espírito Santo em 7 formas, agindo nos 7 sacramentos, agindo nos 7 dons. Você está me compreendendo? Mas não é os 7 anjos, como vamos pegar o capítulo 1 do Apocalipse para nós vermos. O capítulo 1 de Apocalipse, versículo 4, só a parte B que nos interessa. Vamos lá. Que era e que vem da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Veja, os 7 Espíritos. Então muitas pessoas, muitos estudiosos da Sagrada Escritura, estão traduzindo isso aqui, que esses 7 Espíritos aqui são os 7 anjos das igrejas do Apocalipse. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Filadélfia. Amados, não é. Não é, isso é uma deturpação da Sagrada Escritura. Mais uma vez, a igreja diz: 7 indica muitas vezes a universalidade. Os 7 Espíritos são os 7 Espíritos. Provavelmente é o Espírito Santo, o Espírito septiforme, cuja ação é universal e ela não vai dizer que é os anjos. Então, os 7 anjos, quem são das 7 igrejas? Amados, exegetas, teologia bíblica, apologética bíblica, a igreja. O que é que a igreja nos diz sobre esses 7 anjos? Você acha que João ia escrever a carta à igreja de Éfeso e ia enviar para um anjo descido do céu para pegar essa carta lá na igreja de Éfeso? Aí na igreja católica de Éfeso? Não, né? Não, óbvio que não. Então quem é o anjo da igreja de Éfeso? Quem é o anjo da igreja de Esmirna? Quem é o anjo da igreja de Filadélfia?
Quem é o anjo da igreja de Sardes? Bem, o anjo da igreja de Esmirna, na época que isso aqui foi escrito pelo apóstolo São João, o anjo da igreja de Esmirna era, sabe quem? Hã? Não sabe? São Policarpo. Amado, os anjos aqui descritos no livro do Apocalipse são os bispos que estão à frente dessas igrejas. Aliás, da igreja dessas cidades, né? A igreja, a gente chama igrejas, mas era uma só igreja. Agora, várias cidades, 7 cidades, mas é uma só igreja católica. O anjo da igreja de Esmirna era quem? São Policarpo. E aqui está. Então, para quem foi esse escrito do Apocalipse, esse escrito para a igreja, essa carta escrita para a igreja de Esmirna, foi para quem? Foi entregue a quem? Foi entregue a São Policarpo. Estuda a história e você vai ver e você vai entender que o anjo era São Policarpo. Ah, irmão, mas você me dá um versículo bíblico comprovando que o anjo da igreja era um sacerdote, era um bispo? Sim, dou. Com maior prazer. Com maior prazer. Malaquias, capítulo 2, versículo 7. E isso aqui está mais explicado ainda na Bíblia da Mensagem de Deus. Diz assim: porque os lábios do sacerdote guardam a ciência, e é de sua boca que se espera a doutrina, pois ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Pácata. Aqui está dizendo que o anjo, que o sacerdote, que o bispo, que também é sacerdote, né? Por isso o Santo Padre e o Papa, ele é um bispo, é o bispo de Roma, ele é um padre, ele é sacerdote. Ele é o anjo do Senhor. Então muitas pessoas, por não saber fazer um bom estudo bíblico, vai interpretar o capítulo 5, verso 6, aliás, capítulo 4, verso 5, os 7 Espíritos de Deus como fossem os 7 anjos das 7 igrejas do Apocalipse, das 7 cidades da igreja, que estavam situadas nessas 7 cidades do Apocalipse. Não! Os 7 anjos são 7 bispos. São os 7 bispos que estão à frente daquelas igrejas. A de Esmirna, eu posso lhe dizer, era São Policarpo. Agora vai estudar dos outros, quem era o bispo na época da igreja de Éfeso, e que recebeu a carta, quem era de Sardes, quem era de Filadélfia, e você vai entender que foi o bispo que recebeu essa carta. Você está me entendendo? Eu tenho notado de mais 5 igrejas, mais cinco igrejas, da igreja de Éfeso, de Sardes e de Filadélfia, né, que receberam essa carta escrita pelo próprio João, narrada aqui no livro do Apocalipse. Então fica aqui esse pequeno vídeo, né, só para tirar essa dúvida. O Espírito Septiforme, que aparece no capítulo 5 do livro do Apocalipse, capítulo 4, aliás, versículo 5, diante do trono ardia 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Não é os 7 anjos das 7 igrejas, das 7 cidades do Apocalipse. Não é. Da igreja que está nas 7 cidades do Apocalipse. Não é. É uma deturpação isso. Não é. A própria igreja está aqui nos ensinando isso. Os 7 Espíritos, ou melhor, o Espírito Santo em 7 formas diferentes. Não são os 7 anjos descritos. Não são os 7 anjos. Confira, capítulo 1, verso 4. Olha aqui. Quando aparece o próprio aqui no 1, verso 4. 7 Espíritos, que era e que vem da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. A igreja explica outra vez que é o Espírito Santo agindo em 7 formas diferentes, seja pelos dons, seja pelos sacramentos, e não é os 7 anjos. Ficou bem claro? Espero que você entenda, não é? Que dizer, pegar isso aqui no livro do Apocalipse, os 7 Espíritos de Deus, porque é o Espírito Santo em 7 formas sacramental, em 7 formas dos dons, dos 7 dons também, não é? Então, pegar isso e dizer que é os 7 anjos das 7 igrejas do Apocalipse é uma deturpação. Deus abençoe você. Se inscreva nesse canal, convido mais um a se inscrever nesse canal, promova essa obra que traz a verdade pelas Escrituras, com essa série trazendo páginas difíceis das Sagradas Escrituras. Você tem uma sugestão?
Qual é a parte das escrituras, qual capítulos, versículos que ainda não estão bem claros? O que a igreja diz? A igreja não diz nada ainda disso? Dê uma dica para nós e nós vamos gravar um vídeo em cima disso. Dê o joinha, se inscreva nesse canal, compartilhe, né? Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.